Hoje eu tenho que tomar um cafezinho que eu amanheci uma maresia da puxa. Hoje eu vou precisar. Cafezinho não, na verdade uma caneca cheia, um balde de café. No vídeo de hoje vocês vão entender a diferença entre bucking e cutting e o que deve mudar no seu treino a depender da fase que você esteja para que você consiga ter os melhores resultados possíveis. Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é João Batista, eu sou especialista em consultoria online e aqui no YouTube eu ajudo pessoas normais a terem um shape acima da média. Antes de mais nada, a gente precisa imaginar que tem pessoas que não sabem o que é cutting e não sabem o que é bucking. Então vou explicar aqui para que vocês consigam se situar no vídeo. Basicamente, pessoal, cutting no sentido traduzido da palavra é a fase de corte. Então, dentro do fitness, a gente se resume com uma fase de emagrecimento. É aquela fase onde a pessoa passou por um período de ganho e ela agora, depois de ter construído o tecido muscular, de ter chegado a um certo peso, a um certo percentual de gordura, ela vai começar a lapidar aqueles ganhos que ela teve. Isso é o cutting, a fase de corte. E como você já sabe o que é cutting, vocês já devem imaginar que bucking é a fase inversa. É a fase de ganho de volume. É aquele período onde você vai construir tecido, onde você vai ficar mais pesado, onde você vai ficar mais volumoso, para que a gente consiga construir massa muscular no seu físico. É durante esse período que a gente vai melhorar pontos fracos. É muito difícil que a gente consiga melhorar pontos fracos do nosso físico em uma fase de cutting ou em uma fase de manutenção. Isso porque a gente vai ficar ali ou em déficit energético ou isocalórico, que é comendo a mesma quantidade de calorias que a gente gasta. Geralmente, quando a gente entra em bucking, ou seja, na fase de volume, a gente favorece a melhoria desses pontos fracos. Então, por isso que é muito interessante e inteligente você entender quando você começa a treinar como que você tá e o que você precisa fazer. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, como saber se você tem que começar secando ou se você tem que começar crescendo, porque você definindo isso muito bem, a gente consegue otimizar e potencializar a sua evolução. Se você não sabe muito bem o que você tem que fazer e para onde você tem que ir, você vai ficar perdido dentro de todas essas variáveis, tanto da sua dieta quanto do seu treino. E agora que vocês já sabem o que é cada um deles, a gente vai ver de forma superficial como fazer cada um. Então, lembrem, o cutting é a fase de corte. Então, basicamente, nesse período você vai ter uma restrição energética maior, onde você vai consumir menos calorias do que o que você gasta, para poder a gente ter um déficit energético, um estímulo de lipólise. Então a gente vai reduzir a sua gordura corporal, vai perder um pouco de peso, para a gente poder ter os cortes mais aparentes e um físico com mais qualidade, um físico mais seco. Já na fase de bucking ou na fase de volume, você vai comer mais do que o que você gasta. Então, ao invés de um déficit energético, a gente vai ter um superávit energético. A gente vai ter mais calorias entrando do que saindo. Quando o assunto é alimentação, é basicamente essa a diferença entre cutting e bucking. E se você já treina, já conhecia o cutting e o bucking, ou se você está conhecendo agora, com certeza você se perguntou, tá, a gente tem essa diferença na alimentação, a gente vai ter essa mudança de ingestão energética, tem uma diferença ali dos macronutrientes, mas e o treino? Muda em alguma coisa? Tem alguma coisa que tem que ser manipulada? Ou mesmo o treino que serve para o cutting vai servir para o bucking? E é justamente isso que a gente vai entender, como que a gente deve manipular algumas variáveis do treino e por que a gente tem que fazer isso. Pessoal, pausa rápida no vídeo só para dizer o que eu esqueci, tá? A qualidade tá um pouquinho menor porque eu gravei direto da minha webcam, mas se você tá querendo alguém para montar seus treinos de forma especializada, clica no site da minha consultoria aqui embaixo que vocês vão ter os melhores resultados que vocês já tiveram durante a rotina de treino de vocês. Certo? Tamo junto, vamos voltar pro vídeo. Lembrem que no cutting a gente está ingerindo um pouco menos de calorias. Se a gente está ingerindo um pouco menos de calorias, a gente tem uma restrição energética. Essa restrição energética vai causar um certo estresse no nosso organismo. Então a gente já vai ter o estresse advindo da restrição energética. Além disso, a gente tem um aumento na nossa degradação de proteínas e ela vai ficar mais elevada do que a síntese. Algumas medidas são tomadas para minimizar essa consequência da redução de calorias, como por exemplo, a elevação na quantidade de proteínas ingeridas, mas não tem para onde correr. Sempre que a gente entrar em déficit energético, a degradação de proteínas ela vai ser favorecida se comparado à síntese. Pensando em todo esse cenário, a gente tem que fazer algumas modificações pontuais no nosso treino, que basicamente são ter cuidado com o volume de treino. Então, geralmente em fases de cutting, os volumes de treino eles tendem a ir caindo de acordo com que a restrição energética ela vai subindo.
Justamente porque o macronutriente que a gente mais consegue variar é o carboidrato. Quanto menos carboidrato a gente vai tendo, quanto mais a gente vai cortando esses carboidratos, mais a nossa percepção subjetiva de esforço dentro de um treino vai aumentando. Então não é que você perde força, é que você cansa mais rápido, você tem uma percepção de fadiga mais rápida. Então, se você deixar esse treino seu com um volume muito alto, você vai começar a perceber uma queda de performance e vai começar a refletir diretamente na intensidade do seu treino. E é aí que está o grande erro. A gente não pode deixar a intensidade do nosso treino cair. É a intensidade do nosso treino que vai fazer a sinalização para o nosso organismo para fazer a manutenção da massa magra, da massa muscular, e você não perder aquela massa muscular junto com a gordura que a gente está perdendo na fase de corte. Além de se preocupar com o volume de treino, a gente também tem que ficar de olho em técnicas avançadas, dano muscular e estresse metabólico. Se você não sabe o que são essas três variáveis, tem vídeo aqui no canal também, só você dar uma olhadinha que você vai encontrar, a gente tem bastante conteúdo. Mas basicamente, tanto o estresse metabólico quanto o dano muscular, eles são aumentados quando a gente tem ali, digamos que, treinamentos mais densos. Então quando a gente tem descansos menores, técnicas avançadas demais, tudo isso faz com que o treino ele fique extremamente danoso e jogue o seu estresse metabólico lá para cima. Isso também não é tão interessante durante uma fase de cutting, justamente porque a sua recuperação ela está dificultada, porque você tem menos nutrientes entrando, você está mais cansado, como eu falei sobre a percepção subjetiva de esforço, e todo esse cenário, se não for manipulado, ele vai acabar dificultando a sua recuperação, dificultando a manutenção da intensidade do seu treino e acelerando o processo de degradação de proteínas que já está aumentado por conta do déficit calórico. Então você acaba pegando um ambiente extremamente estressor para o seu organismo e tornando ele ainda mais estressor do que já é, com treinos altamente volumosos, com muitas técnicas avançadas e muito estresse metabólico, causando muito dano muscular. Resumindo a ópera, diminui o volume de treino aos poucos, tira as técnicas avançadas aos poucos e vai reduzindo ali aquele estresse metabólico e o dano muscular de acordo com que a sua restrição calórica for aumentando. Isso vai fazer a manutenção da sua força, vai sustentar a intensidade do seu treino e você vai conseguir perder gordura fazendo a manutenção da massa magra. Certo, João, entendi o cutting, mas e agora no bucking? O que eu devo fazer? O bucking é inversamente proporcional ao cutting. Então, se lá na outra situação a gente tinha um estresse muito grande, uma degradação de proteína mais alta do que uma síntese, aqui vai ser o cenário oposto. Então aqui a gente tem mais calorias entrando do que calorias saindo, a gente vai ter bastante carboidrato, a gente tem uma síntese de proteína aumentada, ou seja, o seu corpo ele está conseguindo se recuperar, ele está conseguindo construir tecido de uma forma mais favorecida. A gente tem também algumas questões hormonais que são favorecidas por conta do consumo de calorias mais elevado, consumo de carboidratos mais alto, como por exemplo uma maior produção de insulina. Isso é bom para o anabolismo. Considerando todo esse cenário, você já consegue imaginar que no bucking é a hora que a gente consegue ir incrementando um pouco mais daquelas técnicas que a gente tinha que ir tirando durante o cutting. Então aqui a gente consegue trabalhar com volumes de treinos maiores, a gente consegue trabalhar com um pouco mais de técnicas avançadas, a gente consegue trabalhar com treinos um pouco mais estressantes para o seu físico, considerando todo esse cenário aí de recuperação facilitada, de síntese de proteína elevada e de ingestão de caloria alta. Lembrando que existem outros fatores na hora da gente considerar aí a manipulação dessas variáveis de volume de treino, técnicas avançadas e a densidade do treino, como por exemplo fatores hormonais, sono e fatores de estresse da vida daquela pessoa. Tudo isso pode influenciar na escolha da fase da periodização, mas considerando cutting e bucking, é extremamente importante que você tenha essa ideia de controlar dano muscular, volume de treino e densidade do treinamento.